Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem na área. E é um prazer recebê-lo e recebê-la aqui no meu canal do YouTube. Olha, eu venho agora resolver e comentar uma questão muito interessante a respeito dos crimes contra a administração pública, que foi cobrada no último concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, agora em 2025. E eu tenho absoluta certeza que vai ser de grande utilidade para você que está fazendo concurso para as carreiras jurídicas. Seja para promotor de justiça, juiz de direito, defensor público, delegado de polícia, porque o tema é um tema recorrentemente cobrado. E o examinador, ele traz uma situação hipotética e pede que você faça a adequação típica. É você que vai dizer qual foi o crime cometido pelo agente e quais são as consequências em decorrência da situação apresentada pelo examinador. No caso, o examinador da FGV. Então, tá preparado aí? Tá preparada? Então, depois da vinheta, a gente começa. Vai lá! Muito bem, vamos à correção de questão cobrada no último concurso para delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais em 2025, a banca FGV, e que trata a respeito de crimes contra a administração pública. Não é um crime só não, são 3 crimes. Fala de peculato, fala de corrupção ativa, fala de corrupção passiva. Tá preparado aí? Então, vamos ao que interessa. Na tela. Bom, a gente começa com a leitura do preceito da questão. O examinador, ele traz a seguinte situação hipotética. Célio, agente público, concorreu culposamente mediante conduta negligente para que João, funcionário público, se apropriasse em proveito próprio e agindo com dolo de bens móveis públicos de que tinha posse em razão do cargo ocupado. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Célio responderá pelo crime de... Bom, o examinador, nesse contexto, você acaba de ver, ele te narra uma situação hipotética, esclarece que se trata de um lado de um agente público e de outro de um funcionário público e pede que você identifique qual a conduta praticada diante dessa negligência. Ele já indica que o ato é um ato culposo e não um ato doloso. O item A traz a seguinte alternativa. Corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. Letra B. Corrupção passiva, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta. Letra C. Corrupção ativa, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. Letra D. Peculato culposo. Sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. E, por fim, letra E, também peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta. Bom, a questão, na realidade, ela não trata tão somente da adequação típica. Não se trata, olha, a partícula negativa que faz a atração da partícula passivadora, né? Não se trata tão somente de dizer se o crime é de peculato culposo, de corrupção ativa ou de corrupção passiva. O examinador coloca aí uma pimenta. A pimenta é, diante da reparação do dano que ele narra ter acontecido, qual seria a consequência? É diminuição da pena ou é extinção da punibilidade? Depende da tipicidade que nós vamos conferir para essa conduta, né? E para isso, eu trago a análise de 3 tipos penais. O tipo penal da corrupção ativa, da corrupção passiva e do peculato, para que a gente possa, analisando a conduta proibida descrita no preceito primário, identificar qual foi aquela praticada, cometida por Célio, que é esse personagem, agente público, trazido aqui pelo examinador da FGV. Então vamos a isso. Joga aí na tela. Tá aqui, ó. Eu começo com a análise do artigo 317 do Código Penal, que trata da corrupção passiva, que é um crime praticado contra a administração pública. Qual é a conduta proibida? Solicitar ou receber para si ou para outrem, ou seja, para terceiro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Você identifica a adequação típica por meio da análise da conduta núcleo do tipo, em outras palavras, do verbo. O agente, para cometer o crime de corrupção passiva, ele tem que solicitar ou ele tem que receber uma vantagem direta, tá? Foi isso que o Célio fez. O examinador, em momento algum, ele fala em solicitação por parte do Célio, que é o nosso personagem. O que o examinador fala aqui, ó? Célio concorreu culposamente mediante conduta negligente para que João se apropriasse. Célio não solicitou nada, Célio não recebeu nada. O que ele fez foi participar de forma culposa, negligentemente, para que o João, funcionário público, se apropriasse de coisa pública, tá bom? Então, de cara, a gente já constata que diante da ausência da conduta que se adequa à conduta proibida, o verbo núcleo do tipo solicitar ou receber não é corrupção passiva. Será que é corrupção ativa? Para analisar se é corrupção ativa, a gente vai fazer da mesma maneira. Vai verificar se a conduta núcleo do tipo, o verbo, foi praticado por Célio. E qual é a conduta proibida em abstrato lá no artigo 333, que é o crime contra a administração pública praticado por particular. Artigo 333. Conduta proibida: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Foi isso que o Célio fez? O Célio ofereceu alguma vantagem indevida para o funcionário público? O Célio prometeu alguma vantagem indevida para o funcionário público? Não. Ele não fez nada disso. Logo, se ele não fez nada disso, também não vai ser corrupção ativa. E aí, obviamente, a gente já descarta 3 hipóteses, né? Você já está, ao mesmo tempo que está analisando a adequação típica, está identificando a estratégia de responder a questão objetiva. 3 itens falavam sobre corrupção passiva e corrupção ativa. A gente já viu que não é nenhum nem outro. Logo, só sobram 2 itens. 2 itens falam sobre peculato culposo. E aí, como não tem dúvida que é peculato culposo, a gente vai identificar a consequência da restituição, da reparação do dano. Vamos ver? Joga aí. Para isso, nós vamos analisar o artigo 312 do Código Penal e também o seu parágrafo 2º. O artigo 312 descreve o que é o crime de peculato e o artigo 312, parágrafo 2º, prevê o peculato culposo, a possibilidade de punir ou agente público, ou funcionário público, ou terceiro, em razão da natureza elementar da condição subjetiva, se comunicar também ao terceiro, mesmo não sendo funcionário público, né, de acordo com a regra constante do artigo 30 do Código Penal. Então, vamos primeiro à conduta proibida. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Essa é a conduta proibida. E o artigo 312, parágrafo 2º, é o que descreve o peculato culposo, que diz o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, ele também será responsabilizado, porém com uma pena menor. No crime de peculato doloso, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E no crime de peculato culposo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza, professor? Mas e a reparação do dano? Essa vem aqui na sequência, no parágrafo 3º. E eu trouxe ela bem coloridinha, com a canetinha chamadora de atenção do Milhomem para você guardar bem esses elementos, que são elementos recorrentemente cobrados em prova de concurso público para as carreiras jurídicas. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, ou seja, na hipótese de peculato culposo, que é, por acaso, a hipótese que o examinador da FGV trouxe, né? A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, nós temos aqui o primeiro efeito, né? Efeito 1. Se a reparação do dano é anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele terá como consequência a extinção da punibilidade. Nenhuma pena será aplicada àquele que concorre para que terceiro cometa o crime de peculato doloso. Beleza? E, por fim, se ele é posterior, ou seja, se a reparação do dano é posterior à sentença condenatória transitada em julgado, aí a pena reduz da metade a pena imposta. Então, eu tenho uma causa segundo efeito, eu tenho
uma causa de diminuição da pena, que é redução da metade, mas só se for posterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando ele fala em sentença irrecorrível, é isso. É aquela sentença da qual não há a possibilidade de recurso a tribunal superior ou aos de recursos extraordinários lato sensu, tá? Considerado recurso especial ou recurso extraordinário, respectivamente, para STJ e STF. Beleza? Então, guarda, muito importante, antes da sentença irrecorrível, extinção da punibilidade. Depois da sentença irrecorrível, redução da pena da metade, em ambos na hipótese de reparação do dano. E o nosso personagem, o que ele fez, hein? O Célio. Tá aqui, ó. O examinador diz que o Célio, ele concorreu culposamente de forma negligente para que um terceiro se apropriasse. Logo, ele cometeu o crime de peculato culposo. Até aí a gente já sabia, né? E a pergunta que se faz é, sendo certo, só sobraram duas alternativas, alternativa D e alternativa E. Por quê? Porque a alternativa A, B e C falam de corrupção ativa e corrupção passiva. Alternativa D. Peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, ou seja, se a reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade do agente. Tá certo? Tá certo. É o que diz o artigo 312, parágrafo 3º, primeira parte do Código Penal. Logo, a resposta da questão é a letra D de dado. Deita a caneta aí, milho homem. Letra D de dado. Por que a letra E, que também é peculato culposo, está errado? Porque ela faz o seguinte, peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, ou seja, antes da sentença irrecorrível, reduz pela metade a pena imposta. Está errado por quê? Porque a redução pela metade da pena é somente se a reparação do dano for posterior à sentença irrecorrível. O erro está aqui, portanto, sendo certo que se precede. Na realidade é se sucede, rapaz, lembrei, se sucede à sentença irrecorrível é que haverá a redução da pena pela metade. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha aproveitado e gostado dessa nossa correção e a apresentação dos comentários para a resposta correta e também de quais são os argumentos para afastar as demais hipóteses. Tivemos a oportunidade também de trabalhar um pouco acerca da estratégia para a marcação de questões objetivas que eu tenho absoluta certeza vai lhe aproveitar na primeira fase da sua prova para as carreiras jurídicas. E é isso, conte comigo aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu demais. Tchau!